Você já notou como certos itens em sua casa parecem apenas ocupar espaço, mas você simplesmente não consegue se livrar deles? Com o passar dos anos, o acúmulo de coisas desnecessárias se torna comum. Móveis antigos, pilhas de papéis, bugigangas sentimentais escondidas pelos cantos. No entanto, há uma verdade inegável. Antes de completar 70 anos, é altamente recomendável que uma pessoa se desfaça de certos itens específicos do lar. Isso não é apenas liberar metros quadrados. É um processo de criar um lar que pareça mais leve, fácil de gerenciar e em harmonia com o estilo de vida que seu morador busca. Neste material, exploraremos detalhadamente 6 categorias específicas de itens domésticos que sobrecarregam as pessoas mais do que elas imaginam. Sejam itens guardados por hábito, objetos desatualizados que não servem mais ao seu propósito, ou coisas que adicionam estresse sutilmente à rotina diária. Você descobrirá por que se livrar deles pode trazer um alívio inesperado e, mais importante, perceberá, desapegar-se desses itens não é uma perda, mas a conquista da verdadeira liberdade. Vamos começar. Móveis desgastados e não utilizados. Uma das principais causas da desordem doméstica é a mobília antiga e desgastada que perdeu sua funcionalidade. Com o passar dos anos, é fácil acumular cadeiras, mesas e armários extras, itens que talvez já tenham sido úteis, mas agora estão parados, ocupando um espaço valioso. A verdade é que manter móveis que não são mais funcionais ou são simplesmente desconfortáveis não é apenas um fardo físico. Isso também pode gerar estresse desnecessário. Basta pensar, aquela poltrona volumosa no canto onde ninguém se senta, a enorme mesa de jantar que não é usada para grandes reuniões familiares há anos, a comoda com gavetas emperradas que causam irritação a cada tentativa de abri-la. Essas coisas não melhoram a qualidade de vida, apenas preenchem o espaço. E, com a idade, o excesso de móveis pode dificultar significativamente a movimentação pela casa, aumentando o risco de tropeçar, bater ou simplesmente sentir-se oprimido pela superabundância de itens. Como exemplo, considere Frank. Aos 74 anos, ele morava na mesma casa há décadas. Com o tempo, acumulou muitos móveis, alguns herdados, outros comprados e alguns recebidos de amigos. Em certo ponto, sua casa parecia aconchegante e vivida. No entanto, ele começou a notar que se mover pela casa se tornava mais difícil, a limpeza levava mais tempo, e alguns cômodos pareciam mais depósitos do que áreas de descanso. Foi só quando sua filha o visitou e notou casualmente que havia 5 cadeiras em sua sala de estar, mas apenas 2 eram usadas ativamente, que ele percebeu que era hora de mudar. E ele deu um passo decisivo. Começou por um cômodo, decidindo se livrar dos itens que não serviam mais a um propósito real. A cadeira quebrada com a perna bamba, fora. A enorme mesa de centro que atrapalhava a passagem livre pelo cômodo, para a rua. E à medida que se desfazia de cada item, ele experimentava algo completamente inesperado, um profundo alívio. Sua casa ficou mais aberta, mais acolhedora e, o mais importante, muito mais fácil de viver. Essa é a verdadeira essência da mobília. Quando é útil, enriquece a vida de uma pessoa. Mas quando ela se torna apenas um fardo extra, drena sutilmente a energia e deixa o espaço desordenado. Você não precisa de uma casa abarrotada de móveis para que ela pareça um lar. Na verdade, quanto menos coisas você tem, mais você valoriza o que resta. Se você está se apegando a móveis que não servem mais, pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que eu realmente usei isso? Se você tiver que pensar muito para responder, provavelmente é hora de desapegar. Porque uma casa onde é fácil se mover, limpar e realmente desfrutar é muito mais valiosa do que qualquer cadeira ou mesa não utilizada que ocupa espaço. 2. Roupas que você nunca usa. Em algum momento da vida, todos se veem apegados a roupas que não usam mais. Talvez seja um terno que não serve há anos, um vestido comprado para uma ocasião especial décadas atrás, ou uma pilha de camisetas antigas intocadas nas gavetas. De qualquer forma, antes de completar 70 anos, é altamente recomendável que você examine seu guarda-roupa e se pergunte: eu realmente preciso de tudo isso? Porque a verdade é que um armário transbordando de roupas que você não usa não apenas ocupa espaço, ele adiciona uma desordem desnecessária à sua vida. Roupas têm o poder de guardar memórias. Aquela jaqueta usada em um evento importante, aqueles jeans que um dia foram favoritos, mas não são usados há anos, até aqueles sapatos velhos no fundo do armário. Você pode não pensar nelas com frequência, mas elas ainda estão lá, consumindo espaço sutilmente. E para muitas pessoas, livrar-se de roupas antigas parece uma despedida do passado. No entanto, considere o seguinte: seu guarda-roupa deve refletir quem você é hoje, não quem você foi um dia. Tomemos Linda como exemplo. Aos 72 anos,
Ela tinha um armário abarrotado de roupas, mas usava regularmente apenas algumas peças. Ela tinha vestidos dos anos 80, jaquetas que não tocava há décadas, e sapatos que pareciam bonitos, mas machucavam seus pés toda vez. Todas as manhãs, ela ficava diante do armário, frustrada com a vasta quantidade de opções, a maioria das quais já não era prática. Um dia, ela decidiu mudar. Tirou tudo do armário e fez 3 pilhas, uma para as roupas que amava e realmente usava, uma para as que não serviam mais ou eram desconfortáveis, e uma para as coisas que guardava para o caso de. A última pilha foi a mais difícil de lidar. Mas, ao começar a se livrar das coisas que não usava há anos, ela percebeu algo importante. Não estava perdendo nada, mas ganhando espaço, clareza e um guarda-roupa que realmente facilitava sua vida. Essa é a essência. Quando você desapega de suas roupas, não está apenas se livrando de tecidos, está simplificando sua rotina diária. Você facilita o processo de se vestir pela manhã, encontrar o que realmente gosta de usar e se mover pela vida sem bagagem desnecessária. E o melhor de tudo, outra pessoa poderia usar essas roupas. Em vez de deixá-las paradas no armário, por que não doá-las a quem precisa? Então, se seu armário está transbordando de roupas que você nunca usa, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Se não serve, se é desconfortável, ou se não foi usado há anos, é hora de desapegar. Porque, nesta fase da vida, você merece um guarda-roupa que trabalhe para você, não que o sobrecarregue. 3 medicamentos vencidos e produtos de higiene pessoal antigos. Uma das formas de desordem mais discretas, mas potencialmente perigosas, é o que provavelmente está agora em seu armário de remédios ou no banheiro: medicamentos vencidos e produtos de higiene pessoal antigos. Esses itens tendem a se acumular, mesmo sem que você perceba. Talvez seja um frasco de analgésicos de anos atrás, medicamentos prescritos pela metade que nunca foram terminados, ou produtos de cuidados com a pele que foram comprados, mas nunca realmente usados. Antes que você perceba, suas gavetas e armários estarão cheios de coisas que você não usa mais. E o que é pior, alguns deles podem até ser inseguros para a saúde. Medicamentos vencem por um motivo. Com o tempo, sua eficácia diminui, em alguns casos, podem até se tornar prejudiciais ou tóxicos. Manter receitas antigas para o caso de pode parecer inofensivo e previdente. Mas a verdade é que, se você precisar desse medicamento novamente, deve consultar um médico para obter uma nova receita, atualizada e adequada às suas necessidades de saúde atuais. E, no entanto, muitas pessoas continuam a guardar frascos de comprimidos vencidos, sem perceber que eles não servem a nenhum propósito real, exceto ocupar espaço e adicionar risco desnecessário. Produtos de higiene pessoal não são diferentes. Aquela garrafa de loção antiga que não é usada há anos, aquele tubo de protetor solar de origem desconhecida, aquele perfume que você parou de usar há uma década. Essas coisas não são eternas. Muitas pessoas não percebem que produtos de cuidados com a pele e cosméticos também têm prazos de validade, e usá-los após o vencimento pode levar a irritações na pele, reações alérgicas ou até infecções. E, no entanto, as pessoas se apegam a eles, ingenuamente acreditando que um dia os usarão. Mas sejamos honestos, se não foi usado por meses ou anos, você provavelmente não vai usá-lo. Tomemos Robert como exemplo. Aos 75 anos, ele se orgulhava de manter sua casa organizada. Mas um dia, procurando um curativo, ele abriu seu armário de remédios e ficou surpreso ao descobrir que estava cheio de frascos e caixas que ele não tocava há anos. Analgésicos vencidos, tubos de creme antibiótico pela metade, uma receita para algo que ele nem precisava mais, tudo estava lá, criando caos. Quando ele finalmente tirou um tempo para revisar tudo, ficou chocado com quanto ele guardava para o caso de, sem perceber a inutilidade ou o perigo potencial desses itens. E quando se livrou de tudo, sentiu um alívio notável, percebendo que tudo que restava em seu armário era realmente seguro e útil. É isso que muitas pessoas não percebem. Desapegar de medicamentos e produtos de higiene pessoal não é apenas organizar. É uma questão de segurança, de ter apenas o que é realmente necessário e de se livrar do supérfluo. Quando você se desfaz de medicamentos vencidos, libera espaço para os medicamentos nos quais realmente confia no dia a dia. Quando se desfaz de produtos de higiene pessoal antigos, simplifica sua rotina diária e garante que tudo que usa é fresco e eficaz. Então, se seu armário de remédios ou gavetas do banheiro não são revisados há muito tempo, agora é a hora perfeita para isso. Revise cuidadosamente seus medicamentos. Se a validade expirou, descarte-os com segurança. Se é uma receita que não é mais necessária, descarte-a corretamente, em vez de deixá-la parada. E quando se trata de produtos de higiene pessoal,
Seja honesto consigo mesmo. Se um item não foi usado por mais de um ano, é provável que nunca seja. Desapegue-se e desfrute da simplicidade de ter apenas o que é realmente necessário. 4 papéis antigos, documentos e correspondência desnecessária. Uma das formas mais comuns de desordem, mas também uma das mais facilmente ignoradas, é o papel. Com o passar dos anos, ele se acumula em pilhas sobre mesas, em gavetas, em pastas antigas e até em caixas guardadas para o caso de. Desde contas desatualizadas e garantias vencidas até manuais de eletrodomésticos que já não estão mais em casa. A quantidade de papéis desnecessários na maioria dos lares é surpreendente. E antes que você complete 70 anos, é hora de assumir o controle dessa situação. A desordem de papel não é apenas ocupar espaço, ela pode causar um estresse significativo. Basta pensar em como é frustrante procurar um documento importante, apenas para ter que vasculhar pilhas de papéis que deveriam ter sido descartados há anos. Ou como é opressor sentir a correspondência não aberta se acumulando no balcão, fazendo você sentir que está constantemente atrasado. A realidade é que a maioria dos papéis que guardamos não são mais necessários, e se livrar deles pode trazer uma sensação inesperada de alívio. Tomemos Bárbara como exemplo. Aos 73 anos, ela tinha um armário de arquivos inteiro cheio de documentos que datavam de décadas. Contas de serviços públicos antigas, recibos de compras há muito esquecidas, até declarações de imposto de renda dos anos 80. Papéis que estavam lá há anos sem nenhuma razão real para serem guardados. Um dia, enquanto ela se esforçava para encontrar um documento de seguro importante, percebeu quão grande parte de seus papéis estava desatualizada e irrelevante. Levou algum tempo, mas ela decidiu revisar tudo, mantendo apenas os documentos que realmente importavam. Quando terminou, ela havia reduzido a quantidade de seus papéis em mais da metade, e pela primeira vez em muitos anos, sabia exatamente onde encontrar o que precisava. Essa é a essência. Quando você desapega de seus papéis, não está apenas liberando espaço em sua casa, está liberando espaço em sua mente. Você se liberta da desordem mental que surge ao ver pilhas de correspondência, montes de documentos desatualizados e pastas cheias de coisas que você nunca mais precisará. E o melhor de tudo, com a tecnologia moderna, a maioria dos registros importantes pode ser acessada digitalmente, o que significa que você não precisa manter cópias físicas de tudo. Então, como começar? Primeiro, revise criticamente seus papéis. Se algo não foi visto há anos, é provável que não seja necessário. Triture extratos bancários antigos e contratos vencidos. Recicle manuais de eletrodomésticos que você não tem mais em casa. Guarde apenas documentos jurídicos, financeiros e médicos essenciais e organize-os de forma que sejam facilmente acessíveis quando você realmente precisar deles. E quando se trata de correspondência, pare de deixá-la acumular. Jogue fora o lixo postal imediatamente. Pague as contas e guarde apenas o que for necessário. Boletins informativos ou revistas que nunca são lidos, cancele as assinaturas. O objetivo é simples. Guarde apenas os papéis que realmente servem a um propósito e livre-se do resto. 5 utensílios de cozinha que você nunca usa. A cozinha é um dos lugares mais desordenados em qualquer casa, e com o tempo, é fácil acumular itens que não servem a nenhum propósito real. Armários cheios de recipientes incompatíveis, gavetas abarrotadas de utensílios que nunca são usados, panelas e frigideiras velhas acumulando poeira. Antes que você complete 70 anos, é hora de se livrar da desordem da cozinha que torna o espaço mais caótico do que deveria ser. Muitas pessoas se apegam a utensílios de cozinha por hábito. Talvez seja um conjunto de louça chique guardado para uma ocasião especial que nunca aconteceu, ou um pequeno eletrodoméstico comprado há anos, mas nunca mais usado. Você pode até ter 3 ou 4 versões da mesma ferramenta, uma coleção de espátulas, várias canecas de café ou uma gaveta transbordando de tampas de plástico sem recipientes correspondentes. Mas a verdade é, uma cozinha cheia de itens não utilizados ou desnecessários não facilita a vida, ela complica. Tomemos George como exemplo. Aos 76 anos, ele morava na mesma casa há décadas. Com o tempo, sua cozinha se encheu de gadgets e utensílios que ele raramente usava. Havia liquidificadores, processadores de alimentos e torradeiras intocados, pratos e copos empilhados nos armários, e gavetas abarrotadas de ferramentas que ele nem se lembrava de ter comprado. Toda vez que ele precisava de algo, tinha que vasculhar a bagunça para encontrar. Um dia, ao derrubar uma pilha de assadeiras não utilizadas em busca de uma frigideira, ele percebeu que era o suficiente. E ele tomou uma decisão firme, percorreu sua cozinha, seção por seção, fazendo a si mesmo uma pergunta simples: eu realmente uso isso? Se a resposta fosse não, ele separava o item.
Duplicatas, fora. Especiarias vencidas e itens da despensa, também. Aquela máquina de fazer pão que ele comprou há anos e usou apenas uma vez, doada. Quando ele terminou, sua cozinha parecia um espaço completamente diferente, mais funcional, mais organizada e, o mais importante, mais fácil de usar. E essa é a chave. Quando você se desfaz de itens de cozinha que nunca usa, você cria um espaço que trabalha para você, não contra você. Cozinhar se torna mais fácil, a limpeza leva menos tempo, e você não se sente mais oprimido por bancadas desordenadas ou armários abarrotados. Você não precisa de uma cozinha superlotada para preparar refeições deliciosas. Você só precisa do essencial. Então, olhe ao redor da sua cozinha, abra os armários, verifique as gavetas e pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que usei isso? Se foi há anos, se está apenas acumulando poeira, se é algo que você guarda para o caso de, então é hora de desapegar. Porque uma cozinha cheia apenas do que você realmente usa não é apenas mais fácil de gerenciar, ela torna a vida diária mais suave e agradável. 6 itens sentimentais que não lhe servem mais. Uma das categorias mais difíceis de desapegar são os itens sentimentais. Cartas antigas, presentes de entes queridos, lembranças de férias passadas ou caixas cheias de memórias de décadas atrás. Essas coisas carregam um peso emocional significativo, e é por isso que muitas pessoas acham tão difícil se livrar delas. Mas eis o que considerar. Antes de completar 70 anos, é importante perguntar a si mesmo se esses itens sentimentais lhe trazem alegria ou se apenas ocupam espaço, tornando-se um fardo. Muitas pessoas se apegam a itens sentimentais porque sentem culpa ao se livrar deles. Um presente de um parente falecido, uma pilha de cartões de aniversário de muito tempo atrás, lembranças de infância de filhos ou netos. Essas coisas nos lembram de momentos importantes, mas também podem se tornar opressoras quando começam a se acumular em excesso. A verdade é que as memórias não vivem nos objetos, elas vivem dentro de você. E guardar uma quantidade excessiva de tralha sentimental não honra o passado, apenas complica a gestão do presente. Tomemos Ellen como exemplo. Aos 78 anos, ela guardava caixas e mais caixas de cartas antigas, lembranças e recordações de diferentes fases de sua vida. Quando se mudou para uma casa menor, ficou surpresa ao descobrir que tinha uma despensa inteira cheia de coisas que não via há anos. No início, a ideia de se livrar de qualquer coisa parecia impossível. E se ela esquecesse as memórias ligadas a esses itens? E se desapegar significasse apagar uma parte de sua vida? Mas então ela mudou sua abordagem. Em vez de se apegar a tudo, ela começou a ser seletiva. Ela manteve alguns itens verdadeiramente significativos: seu álbum de casamento, algumas cartas de entes queridos, uma pequena coleção de lembranças que a faziam sorrir genuinamente. O resto, ela desapegou. Ela doou itens que poderiam ser úteis a outros. Ela fotografou coisas que queria lembrar, mas não precisava guardar fisicamente. E quando fez isso, sentiu algo completamente inesperado, um profundo alívio. É isso que muitas pessoas não percebem. Desapegar de itens sentimentais não significa esquecer o passado. Significa criar espaço para desfrutar plenamente o presente. Significa manter o melhor e se livrar do resto. E significa escolher se cercar de coisas que trazem felicidade, não de itens que sobrecarregam. Então, se você tem se apegado a itens sentimentais que são mais um fardo do que uma bênção, reserve um momento para refletir. É realmente necessário guardar cada carta, cada lembrança, cada recordação para se lembrar das pessoas e experiências que moldaram? Ou você é capaz de valorizar as memórias preciosas em seu mundo interior, enquanto libera espaço físico em sua casa? Afinal, nesta fase da vida, os verdadeiros tesouros não são os objetos materiais que acumulam poeira, mas aqueles que lhe trazem paz e alegria genuína dia após dia. Considerações finais. Em suma, vale a pena dedicar um momento para uma reflexão profunda sobre as 6 categorias de itens domésticos que foram detalhadamente abordadas neste material. O processo de desapego, realizado antes de completar 70 anos, vai muito além da simples liberação de espaço físico. Ele representa a criação intencional de um lar que é percebido como mais leve, mais fácil de gerenciar e significativamente mais harmonioso com o estilo de vida que seu morador almeja. Cada item do qual uma pessoa decide se desfazer não é de forma alguma uma perda, mas um passo consciente em direção à simplicidade do ser, à clareza de pensamento e à conquista de uma profunda paz de espírito. Talvez você tenha suas próprias reflexões sobre o que mais o impressionou no que foi dito. Ou, talvez, você já tenha reconhecido nas categorias descritas itens presentes em sua própria casa. Não é impossível que você já tenha começado a se livrar de móveis que perderam sua funcionalidade. Ou, talvez,
tenha percebido quão mais leve e organizada sua vida diária se tornaria sem o caos de papéis antigos, sem utensílios de cozinha não utilizados ou sem itens sentimentais que não trazem mais alegria verdadeira. Ou, quem sabe, este material abriu uma perspectiva completamente nova sobre o processo de desapego, afirmando que não é apenas se livrar de coisas, mas conquistar a verdadeira liberdade.